quase 90% de todos esses recursos voltados para o incentivo do cinema, esses recursos ficam, sobretudo, na mão de grandes produtores. E a cultura dita popular, né, passa por um momento muito difícil. Filmes que nunca foram vistos existem. O grande momento do cinema, em toda a história do cinema, foi o cinema mudo, né? Porque se narrava só com imagens. A televisão é um instrumento de arte ou você acha que é um eletrodoméstico como qualquer outro, como um refrigerador, como um liquidificador? Quem é Rosenberg Cariri? É difícil, né, definir uma pessoa, mas eu te diria que eu sou um homem do sertão e do mundo, ou do mundo e do sertão, né, porque no sertão eu tive pela primeira vez contato com a cultura universal, com essas heranças de mundo, né. O sertão sempre me pareceu um lugar marcado para que o mundo se encontrasse. Né? E depois, viajando pelo mundo, eu encontrei esse mesmo sertão, as culturas dos povos. O que o fato de você ter morado a sua infância no interior contribuiu para a sua formação cultural? Para mim foi definitivo, ou seja, marcante. Eu não posso me imaginar sem essa minha vivência, sem essa minha história. Né? No Cariri cearense, eu tive a oportunidade e a felicidade de entrar em contato com os grandes mestres da cultura popular, ou da cultura brasileira, por que popular, né? Ou seja, grandes artistas, grandes nomes, como Patativa do Assaré, como Mestre Aldeni, Dona Cícero do Barro Cru, Mestre Inosa, e tantos outros grandes nomes, né, das artes. E foi um tempo iniciático, de certa forma, né? Porque eu convivi com essas pessoas todas, aprendi muitas coisas, sobretudo desse universo da cultura popular. E depois entrei no seminário, fui estudar em seminários, estudei no Seminário Sagrada Família, que era de padres alemães, e no Seminário Seráfico São Francisco, que era um seminário mais conservador, franciscano, né? E tive contato também com toda uma cultura erudita, com toda uma cultura europeia, né? Eu diria que o meu fazer artístico, o meu fazer cultural nasce desse encontro, desses dois mundos, né? Você teve uma infância feliz? Como é que era a sua família? Era uma família de classe média? Como é que foi a tua infância? Não, a minha família é uma família pobre, né? Mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito dedicada à família, né? E sempre trabalhou muito por essa família e mantinha essa família pobre, mas com muita dignidade, né? Ou seja, ele tinha uma pequena bodega e muitas vezes nessa pequena bodega foi o local onde eu encontrei muitos desses artistas populares, dessas pessoas que depois se tornaram tão importantes na minha vida. E qual foi a importância que teve o seu pai e o seu avô também na sua formação? Eu acho que o papai era amigo de grandes figuras, assim como, por exemplo, Patativa do Assaré. Sempre que vinha segunda-feira ia lá para casa, e às vezes ia almoçar lá em casa, mamãe fazia um almoço para ele. E eu me iniciei na literatura, de certa forma, ouvindo Patativa do Assaré, né? Meu pai não teve a oportunidade de escola, né? Mas sempre foi um homem muito preocupado com a educação dos filhos, né? Então ele comprava livros para a gente e tal. E sempre teve uma postura ética e de comportamento assim, muito rigorosa, né? Era aquele homem do sertão que a grande riqueza da vida dele era a sua conduta, vamos dizer assim, na vida, a sua postura moral, né? E isso é uma coisa que ele assim, transmitia muito para os filhos, né? E meu avô também teve uma importância muito grande por conta do bar dele, o Bar Tupi, né? Que também foi um grande ponto de encontro. E minha avó, de certa forma, é a figura que mais me marca, porque minha avó era quem me contava muitas histórias, né? Eu me inicio, na verdade, nas histórias do povo sertanejo, do povo nordestino, através da minha avó, que foi retirante na seca de 19, que esteve nas colônias do Pará na década de 20,
que falava da Beata Maria de Araújo, do Beato José Lourenço, ou seja, dos cangaceiros, de todas essas histórias e maravilhas e tragédias que me chegaram, né? Chegaram através das narrativas dessa minha avó, Perpétua. O seu pai, você costuma dizer que deixou um grande legado de ética e de amizade. Que episódios te fazem recordar essas qualidades do seu pai? Muitas, muitas, assim. Papai foi um homem que atravessou a vida sem um inimigo, sem que eu nunca ouvisse ele falar mal de uma pessoa numa terra onde se fala tanto mal das pessoas. Nunca vi meu pai dizer fulano isso, fulano aquilo, né? E quando ele morreu, há poucos anos atrás, eu tive assim uma forte sensação que estava morrendo um homem raro, que estava partindo um homem muito raro, né? E ele praticamente, durante todos esses anos da sua vida, ele não construiu quase nada de concreto, ele não deixou casas, não deixou bens, não deixou heranças e tal, mas deixou esse espírito de bondade, e isso as pessoas todas que conviveram com ele reconhecem isso de uma forma, né, ele como um ser bastante espiritualizado. Qual é a lembrança que você tem de Patativa do Assaré, que você conheceu dentro da sua casa? De Patativa, muitas lembranças, né? Sobretudo na década de 70, quando nós fazíamos um movimento no CRAT chamado Grupo de Arte, por exemplo. Eu tinha voltado de Ouro Preto, e em Ouro Preto eu tinha entrado em contato com todo o movimento de contracultura e daquelas coisas todas. E chegamos no CRAT, fizemos um movimento lá, artístico chamado, por exemplo, e Patativa participava desses movimentos, né? Então a gente fazia rap, fazia peças de teatro e tal, e Patativa se misturava a isso. E foi um tempo muito curioso, porque a gente não fazia grande diferença entre o que era arte de vanguarda, o que era arte popular, o que era arte erudita, né? Todos se encontravam no mesmo palco, no mesmo espaço, né? Então é uma época onde participavam nomes como Estênio Diniz, o grande xilógrafo, Luiz Carimai, mas também Valderedo Gonçalves, o grande Patativa do Assaré, Zé Gato, Azuleika, Cego Oliveira, né? Então foi um momento assim muito, muito importante, que depois terminou gerando aquele movimento todo do Nação Cariri, que fizemos livros, publicamos álbuns, revistas, jornais, fizemos cinema, ou seja, foi um movimento muito intenso. Rosenberg, qual é o pretexto que você precisa para começar a filmar? Filmar é uma coisa difícil, né? Porque é uma coisa cara, né? E que você não faz sozinho, né? Você faz com muitas pessoas. Mas um filme, ele começa no sonho, né? Ele começa na alma e vai tomando forma até um dia que você tem que primeiro escrever, né? E depois transformar aquilo num outro sonho, né? Porque termina sendo projetado na tela também, e cada pessoa vai interpretar de uma forma. Em que medida que as suas relações com o dinheiro determinam a sua condição de trabalho? Olha, eu sempre fiz o filme possível, né? Eu nunca fiz o filme que eu gostaria de ter feito, ou com orçamento necessário, vamos dizer, para fazer aquele filme, né? Então foi sempre aquela história, fazer o destino com o que se tem nas mãos. Isso significa que, diante de tantas dificuldades para fazer cinema no Ceará, você alguma vez preferiu não fazer um filme a fazer da maneira que você não queria fazer? Não, porque tem sempre uma forma de se fazer, né? E isso termina sendo um exercício de criatividade, né? Uma coisa muito marcante na minha infância era as brincadeiras com cineminhas que se fazia de caixa de sapato, com a lâmpada cheia de água e espelhos, né? Uma resta do sol num quarto escuro, e você projetava aquilo nas paredes, né? Ora, você arranjava fotogramas de vários filmes diferenciados e tinha sempre que inventar uma história com alguma coerência, inventar uma narrativa em cima daquilo, né? Aquilo era um exercício maravilhoso, né? Isso, de certa forma, hoje, às vezes eu me sinto assim. Ou seja, o Siriará, por exemplo, era um filme que eu ia fazer um grande épico histórico. Cheguei a viajar, ia fazer uma coprodução com a França,
com exércitos, com canhões, com roupas de época e tal. Eu consegui apenas 20% dos recursos necessários, né? E depois, como não tinha condição de fazer aquele filme, eu pensei numa outra coisa que foi recontar essa mesma história com reisados, com bandas de pífanos, e não é isso de uma forma figural e mais figurativa. E esse exercício para mim assim foi maravilhoso, porque terminei experimentando outras linguagens, outras formas de narrar que não as tradicionais. E que evidentemente teve aquela experiência que você teve na infância também de montar os filmes dessa maneira. Sem nenhuma né? dúvida, sem nenhuma dúvida. O Glauber Rocha disse uma vez que os cineastas brasileiros nunca tiveram o respeito dos governantes porque sempre foram uns oportunistas em busca do dinheiro fácil que jorrava da Embrafilme. Você acha que essa geração prejudicou o cinema brasileiro? Não, eu acho que, na verdade, a geração da década de 60 tem uma contribuição marcante, né? Que é difícil até você calcular, vamos dizer assim, qual o valor que tem toda essa cinematografia da década de 60 para a nação brasileira, né? Eu acho que a maioria dos cineastas do chamado cinema novo, né? Deu uma contribuição muito importante e alguns desses filmes são verdadeiros tesouros da cultura brasileira, como Vida Seca, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, As Proezas de Satanás na Vila Leve Trás e tantos outros, né? Então, eu prefiro ficar com essa visão mais generosa, eu diria, desse cinema. Você acha que a forma do financiamento do filme brasileiro hoje é correta? É fácil se financiar? Não é. O financiar é sempre muito difícil, porque mesmo quando você corre para as leis de incentivo, né, você passa sempre pelos departamentos de marketing das empresas, né? E há uma visão de que tipo de cinema se quer, ou que tipo de cinema se acha que é viável, né? E geralmente se quer um tipo de cinema que dê maior visibilidade. Maior visibilidade para alguns teatros globais, ou fazer um tipo de filme mais parecido com a novela das 8, né? Então, não é fácil. Eu diria até que para o cinema experimental, para o cinema de autor, para um cinema que corre fora desses parâmetros do cinema comercial hoje, é bastante difícil. Você acha que a divisão do dinheiro que financia o cinema nacional é justa, uma vez que há uma grande queixa de que esses financiamentos, grande parte deles vai para as empresas e produtores da região sul e sudeste? Você acha que a divisão do dinheiro que financia o cinema nacional é justa, uma vez que há uma grande queixa de que esses financiamentos, grande parte deles vai para as empresas e produtores da região sul e sudeste? Não, na verdade você tem nesse país uma desproporcionalidade muito grande na distribuição dos recursos federais, né? Ou seja, não se mantém o que nós chamamos do pacto federativo, né? Nós temos uma nação fabulosa, uma nação riquíssima sob o ponto de vista cultural, com uma diversidade cultural muito grande, né? Você tem hoje um cinema que renasce com uma força muito grande, com um vigor intenso, principalmente na região Nordeste e outras regiões do país também. No entanto, quase 90% de todos esses recursos voltados para o incentivo do cinema, esses recursos ficam no eixo Rio-São Paulo, sobretudo na mão de grandes produtores, né? É preciso repensar isso, né? E há também uma tendência cada vez mais forte de favorecimento do que eles chamam de um cinema de mercado, ou de um cinema de resultado, né? Isso é muito complicado, porque se você pensa o que é o mercado hoje das salas de cinema, é o cinema de shopping center, voltado para uma classe média, que eu considero cada vez mais distante, vamos dizer assim, da arte, ou de uma cultura mais profunda, ou seja,
né? Há uma distância muito grande. Hoje um filme de arte quase não dá, ou seja, mesmo na década de 60 e 70, né? Você tinha filme de Buñuel, ou de Polanski, sei lá, de Godard, com 80 mil, 90 mil espectadores. Hoje um filme desse faz 10 mil, 15 mil espectadores, né? O que as pessoas chamam de cinema hoje, Rosenberg, é um bom DVD numa tela de LED de TV ou um filme num cinema de 3 dimensões? Olha, nós vivemos uma época de uma verdadeira revolução tecnológica, né? E vivemos uma época de convergências, né, da chamada convergência digital, onde as fronteiras já não existem, né? Hoje você já faz um produto para o celular, para o vídeo, para o DVD, para a TV a cabo, ou seja, para as várias janelas, para os vários formatos, né? Agora, a experiência do cinema, na sala de cinema, do velho e tradicional cinema, é realmente superior. Filmes são feitos para divertir ou para incomodar as pessoas? Depende de quem faz, ou depende de quem produz, ou depende de quem financia, não é? Eu acho que cinema é feito para pensar, né? Eu acho que o cinema é feito para se refletir sobre o mundo, não que ele mude o mundo, mas ele ajuda a refletir sobre o mundo. Há muitos filmes que são feitos e nunca foram vistos por ninguém. Filmes que nunca foram vistos existem. Infelizmente, porque aqui no Brasil essa é inclusive uma realidade. Hoje estamos produzindo por volta de 140, 150 filmes por ano no Brasil e apenas 30% desses filmes conseguem ser lançados, né, por conta de um mercado muito perverso e eu diria ocupado pelas majors, pelas grandes transnacionais da comunicação e do audiovisual. Ou seja, não há um espaço para o produto brasileiro dentro da própria nação brasileira. Isso não é porque o povo não queira ver, não, né? É porque esse circuito, esse mercado é ocupado. Muitas vezes um filme norte-americano é lançado no Brasil ocupando 60% das salas. E todos os filmes que estão em cartaz, por exemplo, brasileiros ou não, fazendo uma média razoável, saem de cartaz para dar lugar, vamos dizer, a esses produtos de mercado. O poeta Gustave Flaubert disse a respeito de Madame Bovary que ele queria fazer qualquer coisa que evocasse o mofo e o cinza. Você alguma vez se sentiu guiado por coisas assim? A evocação de um aroma, a evocação de uma forma para filmar? Sim, sim. Eu acho que o cinema nasce muito disso, né? Ele nasce dessa sensação, seja de uma forma, de um aroma ou de uma imagem. Muitas vezes é uma imagem que eu chamo de imagem mãe, que fica grávida, vamos dizer assim, de possibilidades narrativas e filosóficas e de uma visão de mundo. Você pode dar algum exemplo de algum filme seu que você tenha partido desse ponto? Posso. Muitas vezes o filme começa com uma única imagem, né? Por exemplo, o Siriará, por exemplo, né? Tem a imagem de um padre que é devorado ao longo de todo o filme, antropofagicamente. Assim, os índios vão levando e uma mão, depois um pé, não sei de que. Então isso me surgiu como uma imagem, assim. Entendeu? Eu lendo um livro de história sobre a antropofagia, né? E me ver essa imagem terminou se impondo e daí nasceu toda a narrativa do filme. Qual é a importância que a música tem nos seus filmes? Você, quando pensa numa cena, você já escuta a música que você vai inserir na imagem? Às vezes sim, às vezes não, né? Muitas vezes as imagens, primeiro vem a imagem e depois vem a música, né? E muitas vezes você tem a música e você vai atrás de uma imagem para aquela música, né? E acontece das duas formas, né? Por exemplo, essa coisa da imagem que você estava falando, no filme O Caldeirão, meu primeiro filme documentário de longa-metragem, né? Uma imagem que me marca muito é de um boi
dançando um boi de folia, dançando nas dunas, né? Então aquela imagem, por exemplo, ela é uma imagem que me atraía muito, ou seja, e que é a imagem marco daquele filme. A gente observa também nos seus filmes uma grande utilização de silêncios, Rosenberg, longas sequências sem diálogo. Qual é a importância que os diálogos têm nos seus filmes? O cinema, eu acho que o grande momento do cinema, em toda a história do cinema, foi o cinema mudo, né? Porque se narrava só com imagens, né? E o som chega depois como uma forma complementar, né? E o diálogo, para mim, ele tem que ser essencial para existir. A televisão é um instrumento de arte ou você acha que é um eletrodoméstico como qualquer outro, como um refrigerador, como um liquidificador? A televisão é um instrumento do homem, da comunicação do homem. E como tudo que é do homem, é cheio de contradições profundas, tá? Da mesma forma do cinema, né? Há um cinema que é capaz de fazer você refletir, que é capaz de despertar na pessoa que assiste sentimentos, vamos dizer, profundos e transformadores. E há um cinema também doente, tá? Ou seja, um cinema que evoca as sombras, e a sombra no sentido junguiano, né? No sentido das sombras da alma humana, né? A televisão é da mesma forma, né? O que acontece com a televisão é que, como ela trabalha de uma forma muito mais de superfície com o mercado, esse mercado termina determinando, vamos dizer assim, as suas visões e as suas estéticas e as suas éticas, né? Qual é a dose de improvisação que existe nos seus filmes? Você improvisa muito no set de filmagem ou você segue um planejamento técnico muito rigoroso nas suas produções? Eu acho o improviso fundamental, né? Porque a realidade que você está vivendo, no local onde você está filmando, no seu set de filmagem, acontece muitas possibilidades que o diretor tem que estar muito atento, tem que aproveitar. É quase como o violeiro, cantador, improvisador, tem que ser capaz de fazer um bom repente, um bom martelo agalopado, vez por outra. Mas quanto dos seus filmes existem no papel antes de você começar a filmar? Eu não chego a filmar 40% do que está escrito, né? Então, o roteiro, na verdade, é um grande guia, um guião, como chamam os portugueses, né? E muita coisa se improvisa, e muita coisa se cria também, e muita coisa é adaptada conforme a realidade e o teu orçamento também, que determina muita coisa. E você dá liberdade também para os seus atores de improvisar as cenas? Sim, eu acho fundamental. E os diálogos também? Sim, eu acho fundamental. Inclusive, cada diretor tem sua forma, né, de trabalhar com os atores, né? Para alguns, o ator é o barro, que ele modela e sopra depois, da alma, né? É uma visão um tanto quanto... Para mim não, para mim o ator é barro e espírito ao mesmo tempo, né? Ou seja, então ele tem uma contribuição muito grande a dar, e eu sempre trabalho com essa possibilidade de aproveitamento do próprio impulso, da própria criatividade do ator também. Então como é que você faz? Você explica a cena para o ator e deixa que ele improvise as falas? Depende, isso depende. Por exemplo, o Curicidadá é um filme que nós trabalhamos viajando pelo sertão, viajamos por 12 cidades do interior e tal. Então, naturalmente, a vivência na Caatinga, o encontro desses atores com pessoas que conheceram os cangaceiros, ou com as narrativas populares, terminaram essas ocasiões funcionando como um imenso laboratório e tendo uma influência muito forte, vamos dizer, sobre os atores, tanto na gestualidade, na fala, no jeito, nas pausas, né? E eu fico junto com os atores trabalhando essas possibilidades, né? Os cenários do sertão, Rosenberg, de certa forma parecem que são a sua casa. Você tem tudo o que precisa para os seus filmes nesse cenário? O sertão é uma coisa fascinante, né? Porque o Josué de Castro
Eu uma vez li uma frase num livro dele que me marcou muito, né? Ele diz o seguinte, ele diz, o sertão é como um palco cósmico, especialmente preparado para que nele o homem represente a sua tragédia, né? Isso me marcou assim fundo, né? E uma outra coisa foi uma canção tuareg do deserto do Saara, do norte da África, que diz que Deus fez os países com água, com rios, com florestas, para que nesses países, ele habite, né? E que teria feito o deserto para que neles o homem encontre a sua alma. Então o sertão, para mim, é isso, é um lugar de procura da alma e da essencialidade, né? É um lugar de espaços, de vazios e de essencialidade ao mesmo tempo, né? Você uma vez acusou o cinema americano de servir de estratégia do governo dos Estados Unidos para dominar mentes e corações de todo mundo. O diretor Rosenberg Cariri não tem a mesma ambição com seus filmes, o de conquistar corações e mentes? Você uma vez acusou o cinema americano de servir de estratégia do governo dos Estados Unidos para dominar mentes e corações de todo mundo. O diretor Rosenberg Cariri não tem a mesma ambição com seus filmes, o de conquistar corações e mentes? Eu acho que é diferente, porque nos Estados Unidos trata-se realmente de uma política de Estado, né? É diferente de uma obra de um realizador, onde o que você propõe, na verdade, é um diálogo com o outro, com a cultura do outro, né? Eu acho que as culturas são diferentes para que os homens se encontrem. É diferente a percepção. Mas você podia explicar melhor o que você fala sobre os Estados Unidos? Não, isso é uma coisa que eles mesmos, isso não sou eu que digo, na verdade são muitos os estudos sobre a influência que tem o cinema americano e o uso que se faz dos Estados Unidos do cinema como uma importante arma, vamos dizer assim, ideológica, né? Ideológica e mercadológica, vamos dizer assim, para a presença norte-americana do mundo. Isso não tem nenhuma surpresa, isso são muitos e muitos livros escritos sobre isso. Daí a importância que tem o cinema, inclusive, para o próprio Departamento de Estado, né? Ou seja, você já chegou uma vez a decretar o fim do cinema popular no Brasil. Você se sente um derrotado pela grande indústria do cinema? Ou você acredita que ainda podem ser encontrados novos modelos, com soluções criativas que façam ressurgir uma arte genuinamente popular? Não, o que eu acho é que é de uma pobreza muito grande você resumir, vamos dizer, o cinema ao shopping center e à classe média brasileira, sabe? Eu acho isso de uma pobreza, né? E com o desaparecimento dos cinemas populares, dos cinemas de bairro, né? Dos cinemas ambulantes, das outras formas de se ver, eu acho que houve um empobrecimento muito grande. É isso, sem mágoas, sem uma constatação apenas, né? Acho que o que tem surgido no Brasil de forma bastante vigorosa é o cineclube, né, que tem crescido bastante. Hoje no Brasil você já tem para mais de 700 cineclubes, né, e que se organizam, esses cineclubes se organizam como espaços assim, importantes e valiosos para a cinefilia, né, para os amantes do cinema. Você está retornando de uma longa viagem pelo sertão com Ariano Suassuna, produzindo um documentário. Qual é a avaliação que você faz da cultura popular nordestina hoje? Olha, foi curioso porque conviver esses dias com Ariano Suassuna foi para mim um privilégio, porque eu tenho por ele uma profunda admiração pela obra e pelo que ela representa para a cultura brasileira e para a cultura latino-americana, né? Ariano é um homem de um pensamento muito generoso e que pensa essa cultura brasileira como uma contribuição de muitos povos, de muitas culturas, e como uma cultura capaz de dar uma grande contribuição no mundo, né? Ele pensou
e pensa que pode surgir uma cultura brasileira, né, a partir das matrizes das culturas populares, né? Mas o que se constata hoje no Ceará, e eu acho que em todo o Nordeste, com exceção de alguns estados como Pernambuco, é que a cultura dita popular, né, passa por um momento muito difícil, né, onde os grupos ou desaparecem ou sobrevivem, vamos dizer assim, em situações bastante precárias. Você diria que é uma pessoa pessimista com relação à nossa cultura, com o futuro da nossa produção cultural? Rapaz, às vezes eu me acho tão otimista quanto Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro pensava o Brasil como uma nova Roma, né? Uma Roma tardia, como ele dizia, não no sentido da ocupação militar que teve Roma no domínio do mundo conhecido daquela época, né? Da antiguidade, mas como a possibilidade da cultura brasileira ter uma grande importância no mundo, porque é uma cultura que nasce do encontro de todas as culturas, de todos os povos, né? Então o que é brasileiro é ao mesmo tempo universal e tem repercussão na cultura dos outros povos. Eu acho isso muito legal. Acho que o Brasil tem perdido muito pela falta de reconhecimento dessa capacidade e dessa visão, eu diria, mais generosa, né? Mas eu acredito muito nesse país, na cultura desse país, pelo que representa de humanidade, ou da nossa herança de humanidade, né? Eu acho que a vocação do Brasil é uma vocação de universalidade, não no sentido de copiarmos tudo que nos chega de fora, sobretudo dessa hegemonia da cultura norte-americana, da cultura ou da indústria de entretenimento, né? Que é mais, como eles mesmos chamam, né? Não chamam de cultura, né? Na verdade é entretenimento, ou seja, isso tem sido um domínio muito forte e assim, destrutivo, né? Mas acho que se resiste, se faz coisa ainda muito importante nesse país. Como é que foi a sua experiência do outro lado do balcão, como secretário de Cultura do Crato? Foi uma experiência marcante. Eu estava na França nessa época, em Estrasburgo, né? E recebi um telefonema do Dr. Raimundo me convidando para ser secretário do Crato. Ora, isso implicava em eu deixar de lado uma série de projetos, inclusive um filme que eu ia rodar, né? Mas me tocou tão fundo a possibilidade de ir para o Crato e reencontrar algumas forças vivas, marcantes e arquetípicas, assim, da cultura do Cariri, né? Que eu disse, eu vou e fui cheio das ideias, porque na verdade eu queria pegar a banda de pífano dos Irmãos Sete e os Reisados, queria fazer um grande encontro das culturas populares do Nordeste e tal, e tal. E fui. E a primeira coisa que eu fiz como secretário foi pegar uma favela que tinha lá chamada Rabo da Gata, tá? E fizemos uma grande intervenção dessa favela, ou seja, onde podia ser passado trator para derrubar as casas, nós reconhecemos aquilo como manifestação da expressão da arquitetura popular, né? E os caminhos conforme as curvas que faziam no morro, e as latinhas, as flores plantadas em latas enferrujadas. Fizemos um grande movimento e restauramos isso, em esgoto. O pessoal, mas pô, você é secretário de Cultura ou de Obras? Mas era a minha compreensão sobre a cultura, né? Na verdade, eu acho que a cultura é uma coisa que é profunda e que toca tudo, né? E que transforma tudo. E acho que através da cultura se poderia fazer grandes transformações sociais, vamos dizer assim. E fiz ainda esse grande encontro das culturas do Nordeste, né? Juntando os maracatus daqui com os maracatus do Pernambuco, os bois do Cariri com os bois do Maranhão e tal. E consegui passar um ano ainda como secretário, porque é uma coisa totalmente diferente do artista, né? Ou seja, uma coisa é o artista, outra coisa é o administrador, é o gerente, vamos dizer assim, de projetos. Eu sou um cara de sonhos, eu sou um cara mais das ideias, de que mesmo da... Não que eu não saiba administrar, porque eu também sou produtor, né? Mas eu estou dizendo que eu prefiro o lado de cá. Mas você acabou ficando só um ano como secretário? Foi, porque eu fui cuidar dos meus projetos. Por que você acha que é uma máquina muito emperrada, que você não consegue realizar os seus projetos, os seus sonhos, afinal de contas?
Os recursos são poucos, tá? As máquinas, vamos dizer, das prefeituras são emperradas, são difíceis, e você termina, entre o sonho e a realização, você termina se machucando, vamos dizer assim, entende? E às vezes é melhor você escrever, é melhor você fazer seus filmes, é melhor você ajudar esses próprios grupos da cultura popular de outras formas. Como eu tenho feito através de filmes, de CDs, discos que eu produzo, daquele festival internacional que eu fiz dos trovadores e cantadores, que reuni mais de 700 artistas, né, do Brasil e do mundo, né, trouxemos 12 países, lá em Quixadá e Quixeramobim. Então há outras formas de viagem diferenciadas, vamos dizer assim, do burocrático e da administração do outro lado do birô. Como é que foi a sua experiência como militante do PCdoB no auge da ditadura militar? Um bando de índios que sai da grande metrópole para o sertão. Cioran, um homem em busca da sua identidade e da história do seu povo, acompanhado de uma velha misteriosa. Um grupo de reisado em demanda da cidade santa de Juazeiro. Em julho de 1603, o cristão novo, Dom Pero Coelho de Souza, sua mulher, Dona Maria Tomásia, seus filhos e um exército de 1000 homens invadiram os sertões do Ceará. No Grande Sertão, os conflitos entre o reisado e a banda de pífanos nos remetem à tragédia fundadora do Ceará, quando Dom Pedro Coelho, no ano de 1603, em busca do Eldorado, encontrou a guerra, a peste, a fome e a loucura. O apurado foi bom hoje. Quem é tu, invasor? Sou um valioso rei e venho de Além-Mar. Busco prata, busco ouro, busco a beleza que há. Nos olhos desta princesa, quero o império fundar. Neste universo de dor e desolação, Cioran vive um novo exílio na nação imaginada. Eu gerei filhos que perpetuaram o meu nome. Oh, meu pobre pequeno animal, tudo ao pó retornará. Siriará, uma visagem sobre os encontros e desencontros de mundos que marcam a invenção da nação O brasileira. meu único temor são os guardiões da memória. Siriará, o cinema figural brasileiro. Escrito e dirigido por Rosenberg Cariri. Como é que foi a sua experiência como militante do PCdoB no auge da ditadura militar? Foi uma época muito viva, muito intensa e de grande participação política e cidadã, eu diria, né? Eu peguei, essa militância minha já foi em todo um processo de redemocratização, de lutas também pela redemocratização do país, né? Foi o tempo da luta pela direta já, pela anistia, não, desculpa, pela anistia, não é? E a direta já foi na década de 80, né? Mas foi um movimento, foi uma época muito intensa e a gente militava dentro do movimento cultural. Oswaldo Barroso, eu e tantos outros, assim. Eu guardo dessa época uma lembrança muito viva, muito intensa. É um tempo de juventude, é um tempo de sonho, e era um tempo de que nós vivíamos grandes utopias e acreditávamos que com a redemocratização desse país, isso aqui ia ser o paraíso, né? Aí veio Sarney, e etc. Mas é um processo. Rosenberg, qual é a diferença entre fazer cinema na década de 70 e hoje? Na década de 70, a grande dificuldade é que nós não tínhamos cursos, né? Então a formação era muito difícil. Éramos todos autodidatas, víamos muitos filmes, no Crato, por exemplo, só para tu ter uma ideia, uma cidade do interior
O Crato, por exemplo, na década de 60, 70, tinha 6 cinemas. E aí, um luxo, né? E nós víamos grandes filmes, dos grandes diretores europeus aos grandes nomes do cinema brasileiro. Glauber Rocha eu vi pela primeira vez no Cine Cassino. Visconde eu vi no Cine Educadora, ou seja, era um luxo naquela época, isso na sessão das 4, hein? E a gente tinha acesso a livros, como fazer um filme, como fotografar. Tinha um livro velho, antigo, até em espanhol, de Kuleshov, que era um soviético, e a gente ia atrás do dicionário e tal. E foi aí, pegamos as primeiras câmeras em Super 8, que um amigo nosso, o pai era mais rico, mais importante, veio dos Estados Unidos e trouxe uma câmera dessa, né? E aí nós fizemos nosso primeiro filme, nossa primeira experiência chamada A Profana Comédia, inspirada no Cordel e na Divina Comédia de Dante. Nós já éramos pretensiosos naquela época. Mas o certo é que, no final da década de 70, o Jefferson de Albuquerque Júnior, eu e outros, já estávamos fazendo cinema em 16mm e 35mm, quando em Fortaleza, naquele mesmo período, ainda se vivia o ciclo de Super 8, né? Então o Cariri teve assim uma importância grande, vamos dizer, nesse movimento do cinema cearense, né? da cinematografia. Agora não tinha escola, hoje é uma maravilha, né? Temos 2 cursos superiores de cinema, né? Temos vários cursos técnicos, né? Mas você disse que naquela época existiam 6 cinemas no Crato e hoje... Não tem nenhum. Hoje não tem um cinema no Crato. Uma das cidades mais importantes do Ceará, inclusive dos 150 e tantos municípios do Ceará, diga-se e lamente-se, só temos cinema em Juazeiro, num shopping, em Sobral, num shopping, Fortaleza, e se eu não me engano, parece que tem um muito precário, em Limoeiro, ou seja, 4 ou 5 cidades do estado do Ceará atualmente tem cinema. É uma tristeza. Com qual das suas obras você gostaria de ser lembrado no futuro? Eu gosto muito do Caldeirão, que foi meu primeiro filme, tá? E a forma como ele foi feito, né? Ele foi feito da impossibilidade do não ser possível fazer. Um grupo de jovens sem nenhum dinheiro, sem câmeras, sem gravadores, né? Que de repente pega pedaços de filmes vencidos, arranja uma câmera em São Paulo, arranja um velho gravador e sai pelo sertão. E durante 2 anos, guardando pequenas economias tiradas dos seus próprios salários, consegue fazer um filme de longa-metragem que conta a história do seu próprio povo e faz isso de uma forma assim, bastante digna e tal. Eu falo isso não como um orgulho pessoal, mas como uma geração, ou pelo menos um grupo de pessoas que esteve envolvido nisso, com muita garra, com muita determinação. E eu gosto muito desse filme por isso, sabe? E gosto porque ele é feito todo de pedaços, ele é múltiplo, ele é esfacelado, ele é barroco, ele é ao mesmo tempo um documentário, mas ao mesmo tempo é alegórico. Ele está fora de todos os padrões, eu gosto. Qual é a avaliação que você faz, Rosenberg, dessa nova geração de cineastas brasileiros? Você acha que há muita experimentação no cinema e que se produz coisas muito ruins também nessa experimentação? Não, eu acho que a experimentação é importante e é necessária, né? Ou seja, mesmo porque as experimentações de hoje são as tradições de amanhã, né? Não esquecer nunca que todas as experiências do cinema soviético pós-revolucionário da década de 20, Vertov, Sergei, aquele pessoal todo, é o que se usa hoje em publicidade ou nos clipes, né, da TV e tudo mais, né? Então essas experiências que fazem os jovens de hoje, que às vezes parecem tão radicais, tá? Amanhã elas serão tradicionais, serão incorporadas como linguagem. Eu acho necessárias e que devem, inclusive, ser financiadas pelo Estado. O Estado tem que bancar essa experimentação para que surja formas novas e novos olhares e novas possibilidades. Está cada vez mais difícil fazer cinema no Brasil? Tá, porque cada vez... cinema está uma coisa muito cara, né? Hoje o cinema no Brasil, eu acho que na América Latina é onde o cinema é mais caro, né?
E é difícil o financiamento, é difícil a questão do mercado, né? Mas acho que há muito cinema que é feito também como, sobretudo o cinema documentário, né? Como memória também. E com certeza as gerações futuras vão agradecer por essa memória. E projetos para o futuro? Quais são os projetos para o futuro? Eu estou pensando em rodar um filme agora, no próximo ano, sobre A Chegada do Lampião do Inferno, baseado numa literatura de cordel, né? Um circo mambembe que anda pelo sertão montando esse espetáculo, tal, meio picaresco, meu. E estou terminando esse trabalho com um documentário para a TVC sobre Ariano Suassuna. A mim preocupa o povo. Há 3 séculos, capado e recapado, sangrado e ressangrado, Capistrano de Abreu. O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. A história de uma irmandade popular que sonhou com um mundo mais justo e viu a sua utopia abatida pelo ódio e pela morte. Um filme que revela a história de um povo, transfigurada pela arte e pelo sonho. O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. O destino de um povo, marcado pelo sangue e pela utopia. Um filme de Rosenberg Cariri, rodado em Juazeiro do Norte. O coração mítico e místico do Nordeste. Rosenberg, muito obrigado. Obrigado a você, Rui, pela oportunidade de conversarmos.